Então, já está gravando. Boa tarde. Hoje é mais uma aula de navegação 1. Hoje são 29 de novembro de 2021. A aula vai ser sobre declinação magnética e até o momento, né, só a aluna Conceição, se encontra presente na aula, tá? E aí a gente vai começar assim mesmo, tá bom? Vou só fechar aqui, a câmera, para não ficar muito pesado. Já vou projetar aqui a minha apresentação. Qualquer coisa, como se tu fala, tá? Fala no microfone, porque eu vou perder aqui Não vai dar para eu ver que eu vou estar com a janela de apresentação, tá bom? Só um momento aqui, Conce. Então, bora lá. Agora sim. Então, Conce, hoje a gente vai falar um pouco sobre agulhas náuticas, né? E declinação magnética, ou agulhas magnéticas, né? Até porque as agulhas náuticas, elas são agulhas magnéticas, né? Que são essas agulhas que nós conhecemos como bússola, né? Como aquela bússola simples, né? Mais simples. Existem outros tipos de bússola, né? Bússola giroscópica, tá? E essas agulhas, né? Elas são as agulhas náuticas que são utilizadas para orientação em navegação marítima, né? E aérea, tá? Então, por que que é importante a gente escutar, a gente estudar, na verdade, a utilização dessas agulhas, né? Porque na nossa navegação, a gente vai estar sempre trabalhando ou guiando a nossa navegação por rumos e marcações, né? Então, a própria embarcação ela vai ser governada, né? O comandante, o capitão, ele vai governar, né, a embarcação, indicando qual direção, né, ou seja, qual rumo ela tem que se deslocar para chegar entre os pontos da superfície terrestre que ela quer, tá? Tem gente querendo entrar aqui. Deixa eu ver aqui que eu nem sei mais onde é. Beleza, galera? Então, é importante a gente estudar, né, as agulhas magnéticas, as agulhas náuticas, a declinação magnética em navegação, né? Porque as nossas embarcações, elas são direcionadas, né? Elas orientam o seu deslocamento entre os pontos da superfície através de rumos,
tá? E você só vai conseguir indicar o rumo ou uma direção através dessas agulhas náuticas, tá? Que são as bússolas que nós conhecemos, tá? Então, a bússola, uma das partes constituintes da bússola é uma agulha, né? E não só também a gente precisa dessas agulhas para definir os rumos, né? Mas a gente precisa também para definir as marcações, né? Então, para determinar posições do navio em relação a alguns pontos da Terra, durante a derrota de navegação, é sempre necessário observar e realizar algumas marcações em alguns pontos notáveis, né? Desde que esses pontos notáveis estejam, né, presentes nos documentos de auxílio à navegação. Então, você vai navegar numa área e sabe que lá tem um determinado farol. Então, você vai ver essa lista de faróis, vai ver as características desse farol e quando você estiver perto dele, você vai, por exemplo, realizar uma marcação e assim obter uma posição, né, através desse ponto notável, né, auxiliando aí a sua navegação. Então é importante a gente estudar as agulhas náuticas porque as agulhas náuticas serão utilizadas por nós para definirmos os rumos e as marcações durante a navegação, tá certo? Então, nós temos, como eu mencionei, as agulhas náuticas, desde as mais simples até umas mais complexas, como essa aqui da direita, né? Então, essa aqui da direita é uma agulha giroscópica, né? Que ela tem o seu funcionamento baseado em 3 eixos aí independentes, que eles ficam 3 círculos que ficam se movimentando em torno do seu próprio eixo, né? E fazendo essa triangulação e sendo possível, né? Indicar aí e buscar, né? Sempre o norte magnético, né? O meridiano magnético em questão, tá? Ou a direção magnética em questão aí na hora. Aqui do lado esquerdo a gente tem já uma outra agulha também giroscópica, né? Que é uma agulha náutica, uma bússola, né? Utilizada em embarcações com a sua graduação, né? Suas direções cardinais, seus graus de direções e que é utilizada, né? Para orientação da navegação, né? Acho que todo mundo já teve ou já viu uma bússola de perto, né? Ao vivo. Então nós temos os rumos e as marcações, Ponce, como eu estava te falando, né? Tudo que for tracejado, for essa linha tracejada aqui, é marcação, tá? Então, quando você vê na carta náutica, né, ou algum esquema, algum desenho que a gente for fazer, você vê uma linha tracejada, né, marcando algum objeto notável, no caso aqui um farol, quando você vê uma linha tracejada, você vai saber que está se tratando de uma marcação, tá? E quando você vê uma linha reta contínua, é um rumo, tá? Então, aqui na figura 1.3 é o rumo e na 1.16 é uma marcação verdadeira, tá? Então, como a gente viu, a orientação do navio é de acordo com o rumo, né? Então, a gente pode ter 3 tipos de rumo, tá? O rumo é o quê? É o ângulo, né, entre a proa da embarcação e uma direção de referência, tá? E essa direção de referência, ela sempre vai ser o norte, seja ele o norte verdadeiro, o norte geográfico ou o norte da agulha. E a partir daí a gente tem esses 3 tipos de rumo, né? O rumo verdadeiro, o rumo geográfico, que na verdade são os mesmos, né? O rumo verdadeiro e o rumo geográfico são os mesmos. O rumo magnético e o rumo da agulha, tá? A gente tem também o rumo no fundo, que a gente vai ver mais para frente depois, tá? Então, o rumo, e tanto o rumo quanto a marcação, eles são ângulos, né? Ângulos entre a direção de referência e uma linha
de posicionamento, né? No caso do rumo, essa linha de posicionamento vai ser a proa, e no caso da marcação vai ser a linha que une o navio ao objeto marcado, né? Então, aqui, no caso da figura 1.16, da marcação verdadeira, né? Essa embarcação, ela marcou, né? Foi feita uma marcação a partir desse navio, marcação de um farol, no seu través de bom bordo aí, tá? E aí você pode fazer essa marcação, por exemplo, para se posicionar, para obter uma posição, né? Uma coordenada geográfica. E para a gente fazer tudo isso que eu mencionei agora, calcular tudo isso, rumo, marcação, só fazendo parênteses também, que tanto como o rumo, eu te falei que tem vários rumos, as marcações também, ela vai ter mais de uma, existe mais de uma, e, e ela vai ser de acordo também com a sua direção de referência. Então, assim como eu posso ter o rumo verdadeiro, o rumo magnético e o rumo da agulha, eu também posso ter uma marcação verdadeira, uma marcação magnética e uma marcação da agulha, né? E cada um vai ser o ângulo, né, entre essa linha de marcação e a direção de referência, que pode ser o norte verdadeiro, o norte magnético ou o norte da agulha, tá? E aí, para a gente conseguir calcular tudo isso, a gente utiliza, né, as nossas bússolas, as nossas agulhas magnéticas, tá? Agulhas magnéticas aí conhecidas como bússola, né? Na verdade, a bússola, né, é uma agulha magnética. Então, ela é aquele equipamento que tem um limbo flutuante, né, com uma agulha magnética, uma ponta vermelha, sempre buscando o norte magnético, né? Tem a graduação, né, em graus aí, e as direções cardeais, né, cardinais e intercardeais também, né? E aí, só para a gente complementar aqui essa contextualização, o, o formato da Terra, né, do nosso planeta, ela foi, como eu já mencionei para vocês nas outras aulas, ela foi fatiada, né, em linhas de latitude e em linhas de longitude, né? As linhas de latitude são os paralelos, né, a linha máxima, né, que é a linha do Equador, e as linhas de longitude são as linhas representadas pelos meridianos, né? A partir do primeiro meridiano, que é o meridiano de Greenwich, né? E, e essas linhas, né? Elas vão existir tanto na forma geográfica, né? Você vai ter uma definição geográfica e você vai ter uma definição magnética, né? Então você vai ter os meridianos e os paralelos verdadeiros, né? E você vai ter os meridianos e os paralelos magnéticos, tá? Os verdadeiros, eles são geográficos, tá? E os magnéticos são os meridianos e os paralelos aí de acordo com o campo magnético da Terra, né, que vão representar as linhas que entram e saem, né, pelo campo magnético da Terra, tá bom? E a gente tem também o eixo da Terra, né? Temos de acordo com essa anatomia aí, a gente percebe o eixo da Terra aqui, né? Que ele vai me indicar exatamente onde é que estão os polos, né? Polo Norte e o Polo Sul, e vai me indicar onde é o meu norte geográfico, né? Ou também chamado de norte verdadeiro, tá? Que vai ser uma das principais direções de referência aí que a gente utiliza em navegação. E aí, galera, como a gente já viu, né, essa anatomia da Terra, ela não é perfeita, né? A forma da Terra, a gente tem vários materiais compondo aí, constituindo a morfologia da Terra, e, e é esse material, né, são as lavas de vulcão, né, os minerais, os ferros contidos dentro da superfície terrestre, eles vão
interferir, né, e vão criar também, ser responsáveis por criar o magnetismo terrestre, né? São responsáveis por formar o campo magnético terrestre, que são essas linhas, né, de são linhas de são meridianos magnéticos, né, que são as linhas que correspondem à entrada e à saída, né, dessas linhas eletromagnéticas aí criadas pelo campo magnético da Terra, tá? Então, devido ao material constituinte do núcleo da Terra, né, das partes interiores do planeta, do nosso planeta, né, esses materiais eles acabam gerando esse campo magnético, tá? Da Terra, campo magnético terrestre. Então, quanto mais próximo estiverem as linhas uma das outras, maior será a intensidade do campo, né? E quanto mais afastadas representam campos magnéticos mais fracos, né? Então, isso vai interferir diretamente, né, na nossa navegação, já que na nossa navegação que eu falo é a navegação nessas áreas, né? Já que em alguns pontos do planeta o magnetismo ele vai atuar de forma mais acentuada, mais intensa do que em outros, tá? E como as embarcações, a navegação, ela é orientada por bússolas, né? E essas bússolas, agulhas náuticas, né? Elas se orientam, elas buscam, né? Sempre o campo magnético da Terra. Então, se você tem diferença em alguns pontos, né? Da Terra, diferença de intensidade desse campo magnético, esse magnetismo terrestre, isso vai influenciar diretamente na navegação nessas áreas onde existem essas diferenças, tá? Então, a gente sabe, a gente leu, né, que quando as linhas estiverem mais próximas, mais intenso é o campo magnético, né? Então, maior vai ser a influência do magnetismo terrestre. Então, a gente pode perceber que nos polos, a gente tem, nos polos da Terra, a gente tem uma maior concentração de linhas próximas, né, desse magnetismo terrestre que vai influenciar, né, de forma mais acentuada na navegação, né, na utilização das agulhas náuticas aí. Então, nas regiões polares, a intensidade do campo na superfície da Terra é em torno de 70.000 nanotesla, né? Já na região equatorial, né, esse valor cai para metade aproximadamente, né? Então, a gente tem a comprovação que nas regiões polares a intensidade do campo magnético da superfície da Terra é bem maior. Beleza? E aí, Conce, como a gente estava falando, era aqui, na verdade, que eu queria chegar e fazer um destaque, né? A gente tem esse magnetismo terrestre, né, gerado pelos materiais constituintes da superfície terrestre, do interior, né? E nós temos, né, os polos, né? A gente tem aquela linha que representa, né, o eixo da Terra, né? E a gente tem aquela linha que representa também o norte geográfico da Terra, polo norte geográfico também, né? Assim como o norte geográfico. E também temos, né, o polo sul geográfico, né, e o sul geográfico. Temos aí representado por essa linha aí mais reta aqui, que é a que está bem no centro. Cadê? Então, essa linha aqui, ela deixa eu ver aqui, ó. É o polo norte geográfico, né? Aqui é o polo sul geográfico, né? E a gente tem o norte magnético e o sul magnético, tá? Só que esses dois locais, né? Nós temos o norte geográfico o norte geográfico, o polo norte geográfico, e o sul geográfico, o polo sul geográfico. A gente tem eles nessa coordenada representada aí por essa linha que eu destaquei, né?
E a gente tem as outras linhas do campo magnético, né? A gente vai ter os meridianos magnéticos aí no caso, né? Só que esses meridianos magnéticos, essas linhas, né? Essa linha magnética com a linha verdadeira, elas não vão coincidir, né? Porque esse campo magnético ele tá disposto, ele está inserido aí em outro local, em outro espaço, vamos dizer assim, que varia, né? Que é diferente dessa linha do Polo Norte geográfico, tá? Do Polo Norte verdadeiro, né? O norte verdadeiro no caso, tá? Então, essa diferença entre essas duas linhas aqui, né? Que tá aí, que eu fiz um destaque aqui em vermelho, né? A diferença entre a linha do Polo Norte geográfico com a diferença da linha com o polo norte magnético, ela é chamada de declinação magnética, tá? Certo? Ou seja, o polo norte magnético, né, que orienta as bússolas, né, o campo magnético da Terra, ele vai estar num espaço, né, num local e vai orientar as bússolas que orientam a navegação, né? Então a gente precisa desse componente magnético. Mas a gente também tem o geográfico, que é o que a gente utiliza, que é o verdadeiro, né? Que é aquela coordenada verdadeira que a gente consegue determinar com o GPS, né? Com uma latitude e uma longitude, né? Então a diferença entre esses dois componentes, né? O componente magnético e o componente verdadeiro, né? A diferença entre o norte verdadeiro e o norte magnético vai ser chamada de declinação magnética, tá? Essa declinação magnética ela é causada exatamente essa declinação é uma diferença, né? Essa diferença chamada de declinação magnética, né? Ela é causada, né? Por essa diferença de espaço aí, né? Entre o polo norte verdadeiro, na verdade, o norte verdadeiro e o norte magnético, tá? Então, a gente pode ver aqui nessa outra figura que a gente tem um ponto aqui no polo norte, né? Em 2001, tá lá uma marcação verdadeira, que é uma coordenada, né? E em 2004 ele está um pouco diferente, né? Então, o que isso quer dizer? Ele está diferente a sua posição, né? Então, o que isso quer dizer? Que a cada ano, né, é, esse ponto ele vai se movendo, né? Ele vai mudando a cada ano, tá? Isso que né, o efeito da declinação magnética, tá? Então aqui, ó, a gente já tem o Polo Sul, a gente tem o Polo Sul aqui medido em 98 aqui com a bolinha vermelha, tá? E já em 2004 ele já está num lugar diferente, uma coordenada diferente, tá? Então, novamente, a gente constata aqui o efeito da declinação magnética, né? Que devido a essa diferença entre o norte verdadeiro e o norte magnético, né? A cada ano vai acrescer, né? Vai haver um acréscimo ou uma diminuição, né? Em minutos ou em segundos, tá? Nessa coordenada aí. Então, ele vai se mover, né? A cada ano esse campo magnético ele se move uma determinada distância, né? Seja em minutos ou seja em segundos, tá bom? Ah, eu entendi agora, professor. Entendi a Entendeu? diferença. Entendi do norte verdadeiro do norte magnético. Entendi, legal. Beleza. Isso aí é meio também às vezes é complicado, mas a gente já vai ver uma outra figura aqui que vai contribuir mais aí, né? Para a gente, para o nosso entendimento. Então a gente tem o norte geográfico, né? E no norte geográfico existe o sul magnético, né? Então no norte geográfico, nosso norte verdadeiro, né? Ele entra, né?
o sul magnético, né? O sul do campo magnético terrestre, né? O polo sul, né? E para o sul geográfico eu tenho o meu norte magnético, tá? Então aqui a gente tem uma figura, ó. Aqui a gente dá para a gente ver, ó. Então a gente pensa, bora pensar assim para ajudar a entender também mais. Se a gente tem a nossa esfera, né, o nosso globo, e ele está representado pela linha mais escura, né? Então a gente tem aqui todos, né, os nossos meridianos e os nossos paralelos, né, definidos no componente verdadeiro. Então a gente tem o nosso polo norte geográfico, né, o equador da Terra, a gente tem o meridiano, os meridianos, né, e esses vão ser o nosso componente verdadeiro. Então eu vou poder achar o meu norte verdadeiro, né? Que é aqui em cima, né? Desse polo aqui. Ele está apontando, na verdade, para o norte aí nesse polo. E aí a gente tem também o componente magnético, que é formado, né? Essas linhas, elas são formadas pelo campo magnético da Terra, né? Só que esses dois campos, né? O campo verdadeiro e o campo magnético, eles não estão na mesma posição, eles não coincidem a mesma posição. Aqui a gente pode ver, né, que em vermelho está representando o magnético, né? Então ele tá uma variação para oeste aqui, né? Se você perceber o campo magnético aqui representado pela linha vermelha, ele está com uma variação aqui a oeste do verdadeiro, né? Então essa declinação aí ela é para oeste, tá? Essa declinação magnética aí, essa diferença, né, entre o norte verdadeiro e o norte geográfico, tá? Então a declinação magnética ela vai calcular esse efeito, né, essa diferença, né? Essa declinação ou para um lado ou para um outro, né, do campo magnético, tá? Ou para oeste do verdadeiro ou para leste do verdadeiro, do norte verdadeiro, tá? Então aqui, ó, uma definição mais um outro conceito aí, né? A gente tem que a declinação magnética é a diferença entre o meridiano magnético e o meridiano verdadeiro, tá? Que também é chamado de meridiano geográfico, beleza? Em um determinado lugar, é definido como declinação magnética. Então a diferença, né, entre o meridiano verdadeiro e o meridiano magnético, né? A diferença entre o meridiano magnético e o meridiano verdadeiro é a minha declinação magnética, tá? E essa declinação, essa diferença, ela vai ser calculada como um ângulo, né? A gente vai calcular também através de um ângulo, vai ser uma diferença entre o ângulo. Então, é o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético do local, tá? De fato, né? Quando a gente for calcular, é esse cálculo que a gente vai fazer, né? A diferença entre o norte verdadeiro e o norte magnético vai ser a minha declinação magnética, tá? Então, a gente tem a declinação magnética para o oeste, tá? Então, ó, a gente tem aqui o meu norte verdadeiro, né? E o meu norte magnético. A diferença entre esses dois nortes vai ser a minha declinação magnética, tá? Nesse caso aí, a declinação magnética para o oeste, né? Porque o meu norte magnético ele está a oeste do meu norte verdadeiro. Aqui a declinação magnética é para leste, tá? Porque o meu norte magnético ele está a leste do meu norte verdadeiro, tá? A declinação está sendo para leste. Então o cálculo da declinação é basicamente esse. Você tem que verificar se a declinação é para oeste ou para leste, tá? E calcular a variação anual, né? E inserir no ano que ela foi medida, né? Então, quando a gente tiver com algumas questões, né, alguns exercícios, a gente vai resolver fazendo um desenho parecido com esse. A gente pode fazer, né?
ou pela fórmula ou com um desenho parecido com esse, onde a gente vai desenhar todos os nossos componentes, né? O norte verdadeiro, depois a proa da embarcação, o norte magnético, né? A marcação, se for o caso, e aí a gente consegue achar todos esses valores de declinação magnética, de marcação verdadeira e etc, né? Então, aí é um exemplo também essa imagem de como a gente tira, né, uma marcação, como a gente faz uma marcação. No caso, a moça e a mulher, ela está fazendo uma marcação com a bússola de um farol, né? Então, ela está fazendo esses componentes azul desculpa, o vermelho e o preto, na hora, ela não vai estar indicando lá, né? Mas ela vai estar utilizando a bússola para fazer essa marcação aqui do farol. Mas, se você tiver o documento do local, a carta náutica do local, você consegue descobrir a declinação magnética do local também, tá? Isso, Conce, sobre a declinação, ela vai funcionar desse jeito aqui para leste ou para oeste, quando as agulhas náuticas estiverem em perfeitas condições, tá? Perfeitas condições que eu digo é estarem sem desvio, né? É estar sem apresentar nenhum desvio, tá? Porque o que acontece, né? Devido a alguns fatores, né? A bordo mesmo da embarcação, devido a alguns fatores, essas agulhas elas podem apresentar alguns desvios, né? Um desvio de calibração, né? Por exemplo, ela era para ela estar apontando para 10 graus, ela está apontando 15 graus, né? Então, ela está descalibrada por algum motivo, por algum fator, acaba acontecendo esses desvios, né? Então, deslocamento, alteração de ferros, alteração dos corretores, de ímãs, né? Que compensam para compensar, corrigir as agulhas, colocação de equipamentos elétricos próximos da agulha, ferros, né? Deixados acidentalmente perto da agulha, como chave, canivete, né? Às vezes relógio, joia, né? Anel. Tudo isso interfere nas agulhas, nas bússolas, né? Atrito, né? Exagerado entre o estilete e o conjunto flutuador rosa, que são os componentes da bússola, né? Trovoadas, tempestades magnéticas, proximidade da terra cujo o solo contenha material magnético, proximidade com outros navios, aumento de temperatura, choques, né, devidos a abarroamento, encalhe. Então, tudo isso são fatores que podem alterar os desvios da agulha, né, que podem fazer com que essas agulhas apresentem um desvio. Então, aqui, um momento. Então, aqui, como se a gente tem uma figura demonstrando para a gente o desvio da agulha, né? Desvio da agulha magnética. Então, se ela estivesse trabalhando em condição normal, sem nenhum problema, nenhum fator alterando, né? Essa agulha, ela ia estar, a gente ia ver só essa parte aqui, né? Daqui para cá, tá? Até o norte magnético, tá? Que seria aqui a diferença, né, entre o norte verdadeiro e o norte magnético, tá? Então, em condições normais, ela teria que estar apontando aqui onde está o norte magnético. Só que ela não está apontando exatamente no norte magnético. Ela está apontando para outro norte, né? Que aqui é representado pelo norte da agulha, tá? E aí, devido àqueles fatores que eu li há pouco, ela vai apontar para outro lugar, né? Então, pode ser que ela esteja descalibrada porque tem muito ímã perto dela, porque tem alguns equipamentos de ferro, né, algum equipamento eletrônico perto dela, e ela vai estar apontando, né, ao invés dela apontar aqui, ela está apontando aqui no norte, nesse norte da agulha, está apontando para outro lugar, né? Então, a gente, para corrigir, né, esse desvio,
a gente vai ter que descobrir de quanto é esse desvio, de quantos graus é esse desvio e qual a direção desse desvio, né? Então, aqui na imagem a gente está vendo um desvio para o oeste, né? Então, essa bússola era para ela estar apontando exatamente aqui no norte magnético, mas como ela está descalibrada, ela está com desvio, ela está apontando aqui para o oeste, né, dessa linha, para o oeste desse norte magnético, tá? Então, esse desvio da agulha aí, ele é um desvio da agulha para o oeste, tá? Que pode ser 3 graus, 4 graus, 2 graus, tá? Então, esse desvio ele sempre vai ser para oeste ou para leste, né, do norte magnético. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de um desvio para leste, tá? Deixa eu só fazer um destaque aqui, pessoal. Por exemplo, né, aqui provavelmente você vai somar, né, um com o outro, tá? Porque o norte magnético ele está aumentando e o desvio da agulha está aumentando também. Vocês estão vendo que ele está indo para o mesmo local, né? Ele está aumentando, né? Essa linha do norte da agulha ela está indo para oeste, então ela está aumentando o ângulo aí, o grau, né? Aqui nesse exemplo, né? Esse norte da agulha ele está para o leste, ele está para o outro lado, né? Então aqui, ao invés da gente somar, provavelmente a gente vai subtrair, né? Porque ela devia estar apontando aqui no meu norte magnético, tá? Mas, tá? Ela está apontando para leste desse norte magnético, aqui no desvio da agulha, aqui no norte da agulha, tá? Então, esse desvio aí da agulha é um desvio para leste, tá certo? Então, alguns fatores, como a gente mencionou, né, que afetam a posição a orientação da bússola, né, causando desvio da agulha, tá? E aqui a gente tem uma figura que a gente consegue visualizar melhor a questão da declinação magnética, tá? Então, quando você pegar uma bússola, por exemplo, você vai verificar a seguinte situação, né? Você vai alinhar o seu norte para o lugar que você acha que é o norte verdadeiro, tá? Vai alinhar essa ponta e aí a ponta vermelha, né, da bússola, ela sempre vai estar buscando o norte magnético, tá? Então, é exatamente a diferença, né, entre o zero e aonde vai estar apontando aqui a agulha, vai ser a minha declinação magnética, tá? Que é esse valor aqui, de 20 graus e 31 minutos para o oeste, por exemplo, né? Por que para o oeste? Porque o norte magnético ele está a oeste, né, do norte geográfico, tá? Então, nesse caso aqui, dessa declinação magnética, o norte magnético ele está a 20 graus e 31 minutos a oeste do norte geográfico, tá? Beleza, Conce? E aí Beleza, professor. a gente tem alguns exercícios, né, para calcular, né, para converter os rumos e as marcações. Porque em navegação, a gente utiliza, na carta náutica, a gente só vai poder traçar o que for verdadeiro, né? Então, rumos e marcações verdadeiras a gente pode riscar, traçar na carta náutica. Agora, o que não for, a gente não vai poder marcar lá, né? Mas a gente vai utilizar para se orientar. Então, eu sempre vou estar utilizando o norte magnético, né? Para orientar a minha navegação. Mas eu só vou poder riscar na carta o norte verdadeiro, tá? Então, eventualmente, frequentemente, a gente vai fazer essa conversão de rumos e marcações verdadeiras para geográfica, ou verdadeiras para magnética, desculpa, e ao contrário também, né? Vice-versa, né?
rumos e marcações magnéticas para verdadeiras, né? Ou para geográficas, tá? Então, tem um esqueminha aqui, um lembrete, né? Você pode fazer tanto pela fórmula como pelo desenho, né? Esse desenho, esse método gráfico, ele é chamado de Calunga, né? Que eu sempre gosto de fazer na sala. Eu gosto até mais de utilizar o desenho do que a fórmula, né? A fórmula que a gente vai utilizar é essa, que é o rumo verdadeiro igual ao rumo magnético, mais ou menos a declinação magnética, né? Por que mais ou menos a declinação magnética? Porque dependendo da conversão que você for fazer, o valor da declinação magnética você vai utilizar o positivo ou vai utilizar o negativo, tá? Por exemplo, aqui nesse caso, com certeza o valor da declinação magnética aí vai ser negativo, né? Vai ser uma subtração, tá? Mas vai ter casos que ela vai ser positiva também. Então a gente já tem um macete aqui, um lembrete, que você pode anotar e não esquecer mais. Quando você for trabalhar, né, que você quiser converter do rumo magnético ou o rumo da agulha para o rumo verdadeiro, tá? O desvio da agulha e a declinação magnética, se for leste, você vai utilizar o sinal positivo. Se for oeste, você vai utilizar o sinal negativo, tá? Nessa declinação. E nesse desvio também, tá? Agora, aqui embaixo, se você for fazer do rumo verdadeiro, converter para o rumo magnético, ou para o rumo da agulha, você quer converter, você quer achar, né, o rumo magnético a partir do rumo verdadeiro. Em cima você quer achar o rumo verdadeiro a partir do rumo magnético. Então aqui embaixo, se você quer achar o rumo magnético a partir do valor do rumo verdadeiro que você tem, a sua declinação e o seu desvio, né, se eles forem leste, você vai utilizar o sinal negativo. Se eles forem oeste, você vai utilizar o sinal positivo, tá? Isso é para quando você for fazer os cálculos aí com a fórmula, certo? E aqui a gente tem alguns exercícios, tá? Que eu vou deixar para a aula que vem para a gente fazer, porque eu quero chegar mesmo nesse aqui, ó. Esse aqui que é na Rosa dos Ventos, na verdade, que é onde a gente acha o valor de declinação magnética, tá? Então, aqui, ó, eu peguei uma Rosa dos Ventos qualquer, de uma outra apresentação, e naquela área lá, onde essa Rosa dos Ventos estiver, a declinação magnética da área vai ser essa aqui, ó, tá? Vai ser essa aqui, ó, que é 20 graus, 5 minutos oeste, né? Como é que a gente lê isso? A declinação magnética aí são 20 graus, 5 minutos para oeste. Ela foi medida, mensurada essa declinação em 1990 e a cada ano ela tem um aumento de 8 minutos para oeste, tá? Tá, Conce? Como é que eu vou calcular? Porque de 90 para 2021, né? Ela vai ter aumentado alguns minutos aí, né? Já que ela, cada ano, essa declinação, ela vai aumentando 8 minutos para oeste. Certo. Olha, então, aqui em 90, essa declinação, ela estava bem aqui, né? Em 1991, ela vai estar 8 minutos a oeste, né? Então, ela vai estar aqui mais 8 minutos, tá? Digamos que seja essa distância aqui, seja 8 minutos, tá? Em 1992, ela vai estar mais a 8 minutos para cá, para o oeste, né? É para oeste, então ela está indo para a minha esquerda, né? Então, em 93, ela vai estar mais 8 minutos, e assim por diante, tá? Assim por diante, foi mensurada, né? Essa declinação magnética, esse desvio, né? Esse desvio do campo, esse ângulo, né? Entre
o norte verdadeiro e o norte magnético, tá? E, professor, então a cada ano aumenta 8 minutos, não é isso? Isso, Ah, tá? tá, entendi. Para oeste, tá? Faroeste, aham, tá, faroeste. Se aqui fosse leste, fosse o Ozinho, né? O Ezinho, desculpa. Se fosse leste, em 1990 ela ia estar aqui. Ela ia aí no outro ano ela ia estar para o outro lado, né? Então se essa declinação fosse para leste, em 91 ela ia estar bem aqui. Em 92 ela já estaria mais 8 minutos agora para leste, para a direita, tá? E assim por diante, tá certo? E aí a gente vai pedir para vocês, por exemplo, para calcular para a coordenada, né? A coordenada não, a declinação para o ano atual, tá? Então a gente vai pedir, por exemplo, para você utilizar a carta, né? Que tem essa declinação aí que está destacada, 20 graus e 5 minutos a oeste, com aumento anual de 8 minutos para oeste também. Só que aí você não vai poder utilizar esse valor porque ele foi medido em 90. Você vai ter que calcular essa declinação para 2021, tá? Então a primeira coisa a se fazer é calcular aí a diferença, né, de anos, né, entre 2021 e 1990. Quantos anos aí, Conce, tem de diferença? Vou escrever aqui. Me ajuda aí, faz 2021 menos 1990. Tá com o celular aí? Eu tô com o celular aberto, eu vou ter que minimizar aqui, Não, tá? Que eu então não tô... deixa. Então deixa que eu faço aqui, tá? Tá o quê, professor? Olha, eu vou calcular para 2021 essa declinação, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a, a diferença entre anos, tá? Então ela foi calculada em 1990, né? Então vou fazer, né, 2021 menos 1990. Deixa eu fazer aqui pra gente. Então tem 31 anos, né, de diferença, tá? Como a cada ano são 8 minutos, Aí tu vai multiplicar, né? é isso aí. Então 31 vezes 8, fazer aqui, né? 31, ficou feio. Peraí. 31 vezes 8 minutos vai dar 248 minutos, tá? Aí a gente tem que fazer, transformar isso para grau, né? Então, 248, deixa eu ver, dividido por 60, dá 4,13. É 278, professor. É? É, o senhor falou 248. Cadê? É um 7? É Não, 278. 31 vezes 8 é 40, 248, né? 248, tá certo, tá certo. É porque ficou igual um 7 aqui, tá? Então, vou fazer aqui. Vou passar isso para grau, né? 1 grau são quantos minutos? 1 grau são 60 minutos, né? 60 minutos. Então,
60 mais 60, 120. Mais 60, 180. Mais 60, 240, né? Só que aí falta os 8 minutos, né? Que é 248. Então, a gente vai adicionar aí agora, né? Esses 248 minutos, ou, né? Eu posso fazer também eu posso aumentar, né? Como eu passei para grau, eu vou aumentar aí mais 4 graus e 8 minutos, né? Tá certo? Esses 248 minutos, eu vou botar aqui, ó. 248 minutos é igual a 4 graus, tá? E 8 minutos que sobrou aí, né? Já que 1 grau são 60 minutos, tá? Aí eu vou somar aqui na minha declinação magnética, né? Então, eu somando aqui na minha declinação magnética, esse valor vai ser... Quanto vai ser, Conce? É igual. Vai ser 4 graus. Pois é, mas eu vou somar, ó. Eu tenho que somar esses 4 graus e 8 minutos nos meus 20 graus e 5 minutos. Tá? Tá. Dá quanto a minha declinação aí em 2021? Repita mais uma vez. Não, repita aí mais uma vez aí. Olha, minha declinação magnética quanto é? 20 graus e 5 minutos. 20 né? graus. Certo. 5 minutos oeste. Como a minha variação anual é para o mesmo sentido, então eu vou somar, tá? 20 graus. Sim. Como a minha variação anual é no mesmo sentido oeste que a minha declinação, eu vou somar, tá? Então, somando aí esses 248 minutos em 20 graus e 5 minutos, eu tenho quanto que será esse valor que eu perguntei, vai ser o valor da declinação magnética para 2021, nessa área aí. Então, tu vai somar os 4 graus, 8 minutos, nos 20 graus, 5 minutos, tá? Lembrando que eu só vou somar porque o acréscimo ele tá para o mesmo lado, tá? Certo. E aí, conseguiu? 200. 248. Lembrando que os 248 minutos eu estou usando como 4 graus e 8 minutos, que é a mesma coisa, tá? Tá. Aí eu vou somar esse valor na minha declinação inicial. Então, quando eu somar, minha declinação em 2021, ela vai ser 24 Deu graus. certo? Conseguiu? 24 graus e 13 minutos, né? Que é 8 mais 5 é 13. Sim. Eu coloquei... Eu vou até abrir aqui a minha câmera para o senhor ver, ó. Peraí, que eu não... Porque tá escuro aqui, pera lá. Aqui, ó. O senhor consegue ver? Você consegue ver? Eu coloquei bem aqui. Só que eu consegui os graus, faltava só somar os 13 lá. Que é 8 mais 5, né? Isso. 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? 24 oeste. 13 minutos oeste.
tá? Certo. Em 2021, tá? Uhum. Certo. Em 2021. Beleza? Então, Beleza. tô te falando, ó, a declinação e o acréscimo anual, eles estão para o mesmo lado, então tu vai somar, ó, tá? A declinação é Certo. oeste, o acréscimo anual é para oeste. Então, aqui, ó, a declinação tá para oeste e o acréscimo tá para oeste. Então, tu vai sempre somar. Se fosse ao contrário, tu ia ter que subtrair, tá? A Tá declinação bom. aí, Uhum. beleza? Beleza. Então, é isso, Conte. Quarta-feira eu vou marcar a aula presencial, tá? E aí a gente continua. Tu vai poder participar? Sim, professor, eu vou sim na quarta-feira. Tá. Lá no Graziella, né? Isso, mesmo horário. Aí a gente continua esses cálculos. Eu passo outra questão de declinação magnética e a gente pode Uhum. também fazer algum desses exercícios aqui, tá? Tá. O senhor pode colocar essa aula disponível Vou colocar. amanhã ou hoje ainda? Vou colocar hoje. Tá. Que eu vou dar mais uma revisada para quarta-feira. Beleza. Terminando aqui, eu já vou fazer, já vou baixar e aí eu já coloco lá, tá bom? Tá. Tá Então tá, bom, professor. Cons. Boa tarde. Obrigada, professor. Boa tarde. Tchau. Tchau.